Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje então estamos observando as leituras de modo especial, também da comemoração dos fiéis defuntos. Por isso recordamos não somente o Papa Emérito Bento XVI, mas também todos aqueles dos nossos que já partiram para a glória do Pai, do qual confiamos a sua divina misericórdia, os nossos familiares, amigos, parentes, pessoas dos quais de vez em quando nós sonhamos e queremos oferecer também neste instante, nesta celebração, a sua memória em sufrágio de sua alma. Mas particularmente, hoje então queremos recordar do Papa Emérito Bento XVI, do qual muitos de nós, tomados de preconceitos, tomados de textos ou coisas que vimos através do jornalismo, acabamos por negligenciar este homem bom, um servo humilde da lavoura do Senhor, como ele mesmo havia de se colocar no dia da sua eleição. O Papa Bento, quando eleito Papa, em 2005, ele dizia exatamente isso, estas palavras no momento, as primeiras palavras, quando ele dizia ao povo na bênção Ubi et Orbi, ou seja, para Roma, para a cidade e para o mundo. Ele dizia: depois do grande Papa João Paulo II, os cardeais escolheram a mim, humilde servo da vinha, da lavoura do Senhor. Conforta-me saber que o Senhor sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Estas foram as primeiras palavras do eleito Joseph Ratzinger, que escolheu por nome Bento XVI, do qual partiu para o Senhor no último sábado, dia 31 de dezembro. O Senhor mesmo nos confia e diz, faz com que cresça a nossa esperança na ressurreição dos mortos, e do qual todos nós somos chamados a participar. Aqueles que buscam a justiça, aqueles que promovem a paz, aqueles que fazem acontecer a misericórdia de Deus no seu dia a dia, aqueles que, aflitos ou mansos, que têm fome e sede de justiça, os puros de coração, todos estes, de alguma forma, terão como motivo uma alegria e um motivo de exultação, porque será grande a recompensa no céu. Nós temos, portanto, queridos irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, na liturgia da palavra, mas também o motivo pelo qual estamos reunidos, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e através dele também os servos do Senhor. Todos nós nos colocamos como seus servidores, haja vista que ele mesmo nos convida, a sermos não servos, mas amigos, mas ele, ao nos convidar a sermos seus amigos, nos ensina a ser servos, servo uns dos outros. Se eu que sou mestre e Senhor, lavei os vossos pés, vocês também devem fazer a mesma coisa.
Então, ao ser amigo de Deus, amigo de Jesus, nós também nos colocamos como servos uns dos outros. É por isso que o Papa é conhecido sempre, além de pontífice, santo padre e tantos nomes que nós podemos dar ao Papa, também de servo dos servos de Deus. Aquele que se coloca como servo de todos os outros, né? Exatamente, que está aqui para guiar a barca de nosso Senhor Jesus Cristo, que está como leme, aquele que conduz esta barca ao Papa, o primeiro Papa Pedro, e daí então todos os outros. Nós estamos no número 266 com o Papa Francisco. O Papa Emérito, do qual hoje nós recordamos a sua memória, nos ensinou que através da humildade nós conseguimos verdadeiramente alcançar a glória do Senhor. É exatamente ao abaixar-se, assim colocando os ensinamentos de nosso Senhor, né? Que é se colocando último, se colocando pequeno, é que nós alcançamos a grandeza e o primeiro lugar no reino de Deus. O Papa Emérito, portanto, apesar de ter sempre uma ideia jornalística de um homem duro, carrancudo, mão de ferro e coisas assim, a sua primeira encíclica como Papa escreve Deus Caritas Est, ou seja, Deus é amor. Queria falar sobre o amor de Deus para cada um de nós. Depois de um sínodo dos bispos, escreve um segundo documento que nos convida a olhar a Eucaristia como sacramento do amor, Sacramentum Caritatis. A Eucaristia é o sacramento do amor. E por isso, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, Ele quer, através da sua morte, inclusive, a partir de toda a sua vida, através da sua renúncia, através, inclusive, dos seus últimos momentos da sua vida, trazer aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse a São Pedro, depois de Jesus já ter ressuscitado, já ter se encontrado com Pedro e os apóstolos, quando Pedro decide pescar, e o Senhor, então, enquanto Pedro estava pescando junto com os outros apóstolos, o Senhor fica à margem do mar e começa a assar, né? E pergunta: moços, tendes alguma coisa para comer? E então eles olham um pouquinho, percebendo isso, dizendo que não tinha nada dentro do barco, né? Então o Senhor então convida mais uma vez: lancem as redes mais uma vez. E então, ao pescar muitos peixes, né, 153 grandes peixes, diz o livro do Apocalipse, o livro do Atos dos Apóstolos, mas também no finzinho daquele trecho de São João, se não me falha a memória, Evangelho segundo São João, o Senhor é reconhecido por João Evangelista, né? É o Senhor. Quando Pedro escuta estas palavras, é o Senhor, então ele se veste porque estava nu, se lança no mar e vai nadando ao encontro do Senhor. E então tem aquele diálogo, depois que o Senhor come e partilha com eles o peixe, naquele instante o Senhor tem um diálogo com São Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mais do que a estes. Pedro se entristece, porque Jesus perguntou por 3 vezes, e diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Assim também, logo na sequência, Jesus diz a Pedro, depois desse convite, deste chamado, de renovar aquilo que Pedro foi chamado, né? Jesus então diz a São Pedro que no início, quando era jovem, ele mesmo se cingia e decidia para onde ir, como ir e horário que vai. Mas quando fores velho, ele não iria decidir, outro iria cingir por ele e tudo mais. Assim aconteceu também com o Papa Emérito, né? Quando ainda na sua juventude, ainda às vezes no início do seu pontificado,
iria para onde queria, podia visitar, por exemplo, ele veio em 2007 aqui para o Brasil, fez tantas coisas em favor da igreja, mas limitado pela idade, já pela saúde, então já percebendo que não tinha mais forças para conduzir a igreja de Cristo, num ato de humildade, renuncia ao pontificado. E assim então inicia a segunda parte, a segunda jornada do seu pontificado, rezando pela igreja, já não mais tendo condições de ele mesmo se cingir, mas alguém fazer por ele. E isso fez com que este abandono à cruz do Senhor, o abandono ao sofrimento, inclusive às vezes até ao abandono da exclusão e tantas coisas, nós percebemos a santidade, aquela vela que foi se apagando neste mundo, mas que certamente foi se acendendo ao Senhor. Por isso o padre escolheu esta imagem de uma festa da vigília pascal, onde o Papa entra, com o círio pascal, símbolo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que também nós um dia queremos estar próximos do Senhor, ressuscitados, gloriosos, e assim depositamos a esperança, a nossa confiança, de que não somente o Papa Emérito, mas todos aqueles dos quais foram justos, aqueles que se colocaram como servos de Deus, também possam, com o rebanho, ou seja, cada um de nós, junto com nossos pastores, fazermos parte da grei de Deus. Por isso, pedimos hoje, mais uma vez, que aconteça aquela profecia que escutamos de Daniel na primeira leitura. Os que dormem no pó da terra despertarão. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa esperança, e que assim, portanto, aquele que falou tanto do Senhor, que vislumbrou o Cristo neste mundo, pregou o Cristo, foi amigo de Cristo neste mundo, possa contemplá-lo no céu. É isso que acontece, não sei se vocês acompanharam as fotografias, as imagens das exéquias e do momento de fechar o caixão, no dia de ontem para hoje, que tem um momento que cobre o rosto do Papa com um lenço, Isso acontece com todos os papas que vão ser enterrados, quando na sua morte tem um determinado momento, são vários ritos, por exemplo, assim que morre, se bate com um martelinho na cabeça do Papa e pergunta: Santo Padre, o Senhor morreu, alguma coisa meio nesse sentido, Então tem vários rituais que vai acontecendo, mas de um deles, o último quase deles, antes da missa ezequial, é cobrir o rosto do Papa com este lenço, para que a luz deste mundo que um dia aquele homem vislumbrou, agora não mais o conquiste, mas somente a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nós confiamos que agora Ele está contemplando face a face, a luz do sol nascente que nos vem visitar neste tempo natalino, ou o dia sem ocaso, quando celebramos também o tempo da Páscoa. Algo interessante que nos leva também a confiar na bem-aventurada Virgem Maria, aquela que intercede por cada um de nós, agora e na hora da nossa morte, é que tanto o Papa São João Paulo II como o Papa Bento XVI morreram no sábado. O Papa São João Paulo II morreu na 8ª de Páscoa, ao passo que o Papa Bento XVI na 8ª de Natal. Estas curiosidades que nos fazem também confiar na bem-aventurada Virgem Maria. Rezamos também, por fim, nesta homilia, pedindo a intercessão do padroeiro da Boa Morte, que é São José, que estava com o seu lado no momento da sua morte, a bem-aventurada Virgem Maria e nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele interceda por nós, para que também nós, no momento derradeiro, estejamos preparados e sejamos encontrados vigilantes, para que consigamos contemplar o Senhor face a face.